Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 5. Meus irmãos, se colocarmos em prática, eu vou dizer antes da palavra, se você colocar em prática tudo o que vai ser dito aqui, não vai ter uma oração que você venha fazer que o teu Deus não venha te ouvir. Porque às vezes a gente pergunta por que Deus não está me ouvindo. E o Senhor, Ele deu um modelo de oração para a gente. Amém? Vamos lá? Diz assim, a partir do verso número 5, Mateus, capítulo de número 6. Amém? Diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora o teu Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós os pedires. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Louvado e exaltado e agradecido é o nome do Senhor. Amém? Então nós estávamos falando, e o que eu quero conversar com os irmãos essa noite é: qual a oração que move o braço de Deus? Você já viu quando tem um lutador de jiu-jitsu, lutador de vale-tudo, né? Dependendo do golpe que ele der na pessoa, né? Para ele largar, o camarada tem que fazer, dar 3 tapinhas no assoalho, porque senão ele vai detonar o cara. E às vezes a gente quer fazer isso com o Senhor. A gente quer torcer o braço de Deus para que Ele venha, amém, e conceda as nossas petições. E o Senhor Jesus, Ele veio nos ensinar como devemos orar. E Ele coloca a oração do Pai Nosso. E muitas das pessoas pegam essa oração como um talismã. Não é verdade? Se você chegar no cemitério aqui, Tanque do Anil, você vai ver que o ímpio morre e não tem jeito, querido. Antes de enterrar, junta todo mundo ali de volta do defunto e faz a oração do Pai Nosso. Não é verdade? Você vê uma final de campeonato, você vê aquele pessoal fazer um círculo ali, vocês podem perceber, eles estão fazendo a oração do Pai Nosso. Porque, na verdade, a gente pega essa oração como um talismã. As pessoas pegam como um talismã, as pessoas acham que essa oração, ela tem poder. Mas, na verdade, o Senhor Jesus, Ele deu um modelo de oração. E nós temos que ir além da letra. Nós temos que pedir a revelação do Espírito Santo para que Ele nos mostre o que é que Ele quis falar com relação a esta oração. Querido, porque não é apenas uma oração de vã repetição. Essa oração, ela tem algo que eu e você precisamos ver, precisamos observar e precisamos cumprir, para que as nossas orações sejam atendidas. E aí, eu vou dizer para os irmãos, vai doer um pouquinho, só um pouquinho, mas é necessário. Amém? Amém? Então, como começa essa oração? Ele diz: Pai Nosso. Vejam, queridos, a religião cristã, ela é uma das únicas
únicas sobre a face da terra, que trata o nosso Deus como Pai. E isso nós temos que aprender, porque vejam, a mesma Bíblia que diz para nós tratarmos Ele como Pai, diz que o nosso Deus é Senhor e também Ele é Rei. Não é verdade? Ele é Senhor e Ele é Rei. Mas vejam como que as coisas mudam. Se você, por exemplo, você que é empregado, você que trabalha numa firma, né? Você está lá no seu setor direitinho e de repente chega quem? O teu chefe, para observar o teu trabalho. Diz para aquele que não é empregado, não bate o medinho, não bate o frio no coração? O chefe está aí. O chefe está nos observando. Ele é o Senhor, com letra minúscula, nosso ali naquele trabalho. Não é verdade? Não bate o medo? Da mesma maneira que eu e você, queridos, quando entrarmos na presença de Deus, falamos, vamos entrar na presença do Senhor. Dá um medo. Dá sim. Dá medo. E do rei, então? Do rei. Ninguém entra na presença de um rei de qualquer maneira. Ninguém pode entrar na presença de um rei sem antes ele ser anunciado. Aí, e o rei ainda tem que apontar o cetro para ele. Você vê lá na história de Esther, ele aponta o cetro para que seja permitido que aquela pessoa fale. Mas Jesus, ele está dizendo para mim que nós devemos entrar na presença de Deus chamando Ele de Pai. Sabe por que Pai, querido? Pai é intimidade. Quando você chega como Senhor, como Rei, a gente fica um pouquinho ressabiado, com medo. Mas se você colocar na tua cabeça, na tua mente hoje, que aquele que você entrou na presença, ele é o teu Pai. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Veja se não é gostoso o teu filho chegar pertinho de você, pai. Pai, eu quero falar alguma coisa. Eu quero falar algo contigo, meu pai. Pai, você me escuta? O pai para tudo. Fala, meu filho. Fala. Então, para começo de assunto esta noite, entra na presença de Deus como teu pai. Um pai que te ouve. Um pai que te abençoa. Gente, a intimidade, um filho está próximo do seu pai. O pai tem prazer de ouvir o seu filho. Seu filho. A oração, vocês veem, tem um grupo chamado Testemunho de Jeová. Eles dizem assim, vocês não chamam o nosso Deus como tem que ser chamado. O nome dele é Jeová. Eu falei, mas meu irmão, estou simplesmente obedecendo uma ordem de Jesus. Ele disse para a gente chamar ele de Pai. Pai, querido, intimidade. Nós temos que ter intimidade com o nosso Deus. Amém. Tem filhos de Deus aqui essa noite? Diga amém. Então, o início da oração diz que ele é Pai, mas é Pai nosso. Opa, se é Pai nosso, significa que eu tenho irmãos. Irmãos. E eu estou falando aqui essa noite sobre a oração que vai mover o braço de Deus, amém? Meus irmãos, aprenda algo. Entra na presença de Deus, mas leva contigo o teu irmão. Senhor, eu entro na tua presença hoje, mas não quero vir sozinho, não quero cometer o pecado de Caim, porque Deus pergunta para Caim, Caim, aonde está o teu irmão? E nós temos que entrar na presença desse Deus, trazendo conosco o nosso irmão. E eu quero dizer para você essa noite, não é o teu irmão chegado não, é aquele irmão cri-cri, é aquele irmão chato, é aquele que te persegue, é aquele que você não suporta. Mas nós não podemos entrar na presença de Deus esquecendo
o nosso irmão, aleluia. Porque Deus olha para nós de maneira igual. Você tem um irmão, querido. Aprenda a amá-lo. Todos os problemas que você tiver com esse irmão, é o teu pai que vai resolver. Amém. Glória a Deus. Servo do Senhor não tem problema com o irmão. Servo do Senhor leva o problema para Deus. Amém? Pai nosso, que estás, meus irmãos, há uma distância. Ele está no céu. Ele é santo. Por isso que a oração ela vai estender e dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Pergunta que não quer calar. Eu ouvi falar que sábado aqui vai ter uma consagração. Não é verdade? Vai ter uma consagração aqui para nós nos aproximarmos de Deus. Não é isso? Uma consagração, ela serve para o quê? Ela serve para nos santificarmos. Sabe, querido, para não estar na direção de Deus, perto do Pai. E aí, a santificação, ela é necessária, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que sem santificação, ninguém verá a Deus. Amém? Amém. Tá, mas para a gente se santificar, nós fazemos dessa maneira. Nós nos separamos para buscar a face de Deus. Nós paramos aquilo que nós estamos fazendo e nós vamos dar um tempo valioso para o Senhor, nos consagrar, nos santificar. Mas a pergunta que fica é: e Deus? Como é que Deus faz para se santificar? Alguém sabe? A minha santificação eu sei fazer. Mas como que Deus santifica o nome dele? E agora? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 36. Nós vamos ver o nome do Senhor sendo santificado. É um texto um pouquinho longo, mas é necessário que a gente leia para que a gente possa entender aquilo que está sendo falado. Amém? Ezequiel 36, verso de número 16, diz assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, com a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o caminho perante meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos que a contaminaram. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pela terra, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos eu os julguei. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu nome, pois diziam deles: Estes são o povo do Senhor, que saíram da sua terra? Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações por onde foste. Eu santificarei o meu nome que foi profanado entre as nações, a qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. O texto parece confuso, mas não é. Eu e você carregamos o nome do Senhor. Andamos sobre esta terra levando o nome do Senhor. Ali vai um servo do Senhor, ali está o povo de Deus. E Deus estava falando que para onde esse povo foi, ele profanou o nome do Senhor. E como que nós profanamos o nome do Senhor, querido?
Quando não damos testemunhos de servo do Senhor, quando não vivemos a palavra do Senhor, quando andamos segundo aquilo que foi lido aqui no Provérbios 16, sabe, pelos caminhos que achamos que é reto, que achamos que é certo, e acabamos, sabe, querido, profanando o nome do Senhor. Porque quando as pessoas olham, quando você falha, quando você erra, quando você peca, não é só você que está sendo vituperado, mas é o nome do Deus que você serve. E o Senhor falou assim: olha, diz para eles que eu santificarei o meu nome. E como é que Deus santifica o nome dele? Colocando todas as coisas no seu devido lugar. Por isso, querido, há um preço quando nós andamos de qualquer maneira na presença de Deus. Há um preço a se pagar. E o Senhor, Ele vai santificar o nome dele de qualquer maneira. E isso pode doer. Dói, querido. Dói. Porque Ele não permite que o nome dele seja zombado, que o nome dele seja vituperado. Certa vez eu estava num culto e eu tinha acabado de trazer uma mensagem, numa festa, num culto de ação de graças. E eu fui fazer uma piada, olha, uma piada. E aí usei, sabe, o Senhor na piada, de time de futebol. Aí o pessoal riu, deu gargalhada, todo mundo brincou. Aí mais tarde o Senhor veio e falou assim: olha, você quer fazer piada? Você quer brincar? Você quer fazer as pessoas se divertirem? Faça. Mas não use o meu nome. Meu nome não é para estar no meio de chacota. Meu nome não é para estar no meio de piada, jargão evangélico, evangeliquez. Marcha no poder, faz assim, aí nego, recebe aí, faz assim, querido. O nome do Senhor é santo. O nome do Senhor não deve ser tomado em vão. Nas nossas brincadeiras, no nosso dia a dia. Deixa Deus te usar, deixa no seu... Meus irmãos, temos que temer a esse nome. Amém. Porque as brincadeiras que nós fazemos não tem limite. Muitas vezes o ímpio está vendo você brincar com o nome do teu Deus, fazendo piada, divulgando em internet, Facebook, WhatsApp, brincadeiras. Eu recebi outro dia desse um negócio de carrinho, corrida, né? Dizendo que, olha só, chegou o congregacional no carrinho na boa, chegou o batista no carrinho na boa, veio outro menino rodando com o carrinho, falou assim, aí cantando aquela, deixa o menino rodar, aí brincando, falando que como vai chegar um assembleano dentro da igreja, bem no céu. Mas, meus amados, a gente pode brincar. Como eu já falei, o crente é alegre, é feliz, amém? Mas não vamos brincar com o nome do Senhor. O nome do Senhor é um nome para ser temido, adorado, glorificado. Sabe, amados, nós temos que aprender isso, a ter reverência com o nome de Deus, a ter reverência ao nosso Deus. Porque Ele acaba santificando o nome dEle. E a gente que estava brincando tanto, quando a gente vê passando por um aperto, passando por uma dificuldade, a gente não sabe de onde vem. Mas é por muito brincar, levar o nome dele, tomar o nome dele em vão, fazer algo e as pessoas olharam, mas é um cristão, né? Não é servo do Senhor? A gente recebe em nós mesmos. Santificado seja, venha o teu. Opa! Se vem o reino, então tem um rei. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deixa eu ver se eu colhi alguma coisa aqui. Vamos lá? Eu estou nervoso, que é a primeira vez, mas é assim mesmo. Vamos lá?
santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Se tem um reino, então tem um rei. E esse rei tem vontade. Ele tem vontade. Não é a sua vontade. O Senhor Jesus, Ele nos ensina a dizer assim: Senhor, venha o teu reino. Reina sobre mim. Reina sobre a minha casa, reina sobre o meu lar. Senhor, na minha vida agora, quem vai cuidar é o Senhor. Eu não vou dar um passo, porque o Senhor é o rei desse lugar. Aqui quem reina nesse lugar é o Senhor. E se Ele reina, tem que ser feita a sua vontade. E o problema está aí, queridos. Muitas das vezes nós queremos que seja feita a nossa vontade, o nosso querer. É só nós. A nossa oração é mais ou menos meio que de sanguessuga. Me dá, eu quero, é meu, eu tomo posse. E muitas das vezes não queremos saber qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus naquele negócio. Porque não queremos muitas das vezes procurar saber que vontade é essa. Eu quero dizer para vocês o que a palavra de Deus diz, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Boa, perfeita e agradável. Tu tem um rei que reina sobre você, e esse rei, ele quer dirigir a tua vida. Quando ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor, ele diz, confia nele. Confia nele, e o mais ele fará. Até aqui está leve, não está? Está bom, não está? O negócio vai ficar um pouquinho estreito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A palavra de ordem hoje sobre esse país é crise. A palavra que nós estamos vendo proliferar aí fora é desemprego, incerteza. Meu amado, meu irmão, tu és filho do rei. Tu és filho do rei. E se tu és filho do rei, sobre a tua mesa não pode faltar o pão. Você não tem que se preocupar. Olha só, mas escreve o emprego. Ai meu Deus, a minha sessão. Meu amado, tu és filho do rei. É Ele que cuida de você. É Ele que te sustenta. É Ele que te guarda. Eu tenho aquela oficina ali. As pessoas, algumas que estão aqui me conhecem. Graças a Deus, meus irmãos, o Senhor não tem deixado faltar. Desde que eu entreguei meu caminho para Ele, desde que eu entreguei a minha vida para Ele, desde que eu confiei tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a esse Deus maravilhoso, Ele tem cuidado de mim. E as pessoas hoje estão com medo, as pessoas hoje estão apavoradas. Eu não me guio por crise de governo, eu não me guio por corrupção de governo. Eu tenho um Deus que é sobre a minha vida, que é rei, que reina. Eu tenho um Deus que me abençoa, que me guarda na minha entrada, na minha saída, no meu levantar, no meu deitar. Esse é o Deus que eu sirvo. O Deus poderoso que abre porta onde não tem porta. Basta que eu e você acredite na palavra dele, que está perdendo crédito a cada dia, meu pastor. A cada dia. Estamos preocupados com o pão, estamos preocupados com o dia de amanhã. E ele diz, ei, viva o dia de hoje, agora. Me adore, confie, deixa que o resto eu faça. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o meu povo, que povo é esse? O povo que me ouve, o povo que me tem como rei, um povo que permite que a minha vontade seja feita e não deles. A vontade de Deus é soberana sobre a sua vida.
Não lute contra o Senhor. Peça conselho a Ele. Deixa Ele guiar a tua vida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora é que vai pegar. Porque a gente quer uma oração. A gente quer fazer uma oração que move o braço de Deus, amém? Eu quero fazer essa oração. Quem é que não quer orar aqui, querido? E no outro dia você vê Deus operando, Deus fazendo. Pensa no homem como Elias. Elias não disse segundo a palavra de Deus. Ele disse, segundo a minha palavra, não choverá por 3 anos e meio. Pensa em Deus olhando para ele, cabra macho, rapaz. Cabra macho. 3 anos e meio. Não disse segundo a palavra de Deus. Ele disse segundo a minha palavra. Intimidade, direção, proximidade de Deus. Mas essa mesma palavra, essa mesma oração, veja, eu estou tirando aquilo, a repetição da oração. Eu estou trazendo para vocês o esqueleto da oração do Pai Nosso. Nada que o Senhor Jesus fala é à toa, tem propósito. Ele deu essa oração, mas para que eu e você examinasse. A palavra de Deus tem que ser examinada. Então a gente diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Perdoamos mesmo. Se o Senhor vir agora com o seu olhar sobre esse lugar, sobre a tua vida, Ele vai ver retidão em você sobre a questão do perdão, porque nós queremos que Ele nos ouça, e Ele muito quer fazer aquilo que você tem pedido, mas Ele te examina nesta hora. Ele examina e esquadrinha o teu coração para saber. E aí eu quero contar algo para os irmãos, eu quero compartilhar isso com os meus irmãos. Eu trabalho com oficina, fiz 31 anos de oficina. Minha mãe falou para eu fazer medicina, eu entendi oficina e fiquei lá, entendeu? Ela falou, faz medicina. Eu falei, tá bom, mãe, eu fui na oficina. Não, agora já era, mãe, fica aqui. Mas eu estava lá. E eu tinha bastante cliente, muito cliente, graças a Deus. 31 anos, o Senhor tem abençoado, a gente trabalha pelo menos com seriedade, né? E aí, eu tenho uma irmã que ela estava desempregada. Eu gosto de contar isso, tá, meus irmãos? Porque quando a gente vai falar sobre perdão, a gente tem que entender o que é perdão. A gente precisa. Porque se você não entender o que é perdão, está perdendo teu tempo aqui. Tá bom? Porque isso é claro na oração. De tudo que ele fala, no final ele repete. Se não perdoares o teu irmão, tampouco o teu pai te perdoa. Então ela pediu. Ela, lá onde você está, você não arruma um trabalho para mim não? Eu falei assim, ó, eu tenho um cliente que é dono de um hotel. Então, arruma alguma coisa para mim lá. Fui lá, liguei pro camarada, e aí? Ele falou, rapaz, pode mandar ela vir que eu emprego ela. E ela ficou um tempo lá trabalhando nesse hotel. Um tempo, trabalhando direitinho. Mas ela engravidou. E a gravidez dela era de altíssimo risco. Não era de alto risco, era de altíssimo risco. Ao ponto que ela teria que ter essa gestação completa em cima de uma cama. Tanto que a criança nasceu com 5 meses. 5 meses. E ela chegou para mim e ela disse assim, olha, eu preciso ser mandada embora. Porque essa criança vai nascer e o quarto dela não está pronto. E a indenização faria com que eu cuidasse do quarto todo para a chegada dessa criança. E eu virei para ela, tu sabe que o dono do hotel não vai te mandar embora, ele é maluco. Primeiro, você está grávida. Segundo, a gravidez é de alto risco. Ele não vai te mandar embora. Mas eu preciso. Tá bom, vou conversar com ele. E eu fui conversar com ele. Falei, meu amado, minha irmã quer ser mandada embora. Tá maluco, rapaz? Você é doido?
Tua irmã está grávida, não posso mandar a mulher grávida embora. Ainda mais na situação que ela se encontra, tu é doido, rapaz? Eu falei, não, é que eu pensei, você pensou errado. Mas ele fez uma pergunta para mim. E grave essa pergunta que ele fez. Ela vai voltar. Ele disse assim: você assina embaixo por ela? Eu peguei o telefone, liguei minha irmã. Olha só, o camarada falou que até te manda embora, mas se eu assinar embaixo por você. Poxa, meu irmão, foi você que arrumou esse trabalho para mim. Eu sou tremendamente grato. Ela ficou um tempinho lá. Eu sou tremendamente grato. Tu acha que eu vou fazer alguma coisa? Não, meu irmão, pode falar. Peguei o telefone, falei, meu amado, pode mandar ele embora. Ele, rapaz, presta atenção. Rapaz, pode mandar ele embora. Estou falando para tu mandar ele embora. Eu falei assim, eu vou mandar ele embora, mas eu vou dizer algo para você aqui agora. Se ela me botar na justiça, tudo o que ela ganhar, quem paga é você. Fechado? Bem fechado. Tu é sujeito homem? Eu falei, sou sujeito homem. Mas minha irmã não vai fazer isso não, você é doido? Não sei. Mas rapaz, foi 2 vezes. Eu fiz a pergunta para ela, vem cá, e aí, ele te mandou embora, te pagou o direito, ele te pagou tudo, me deu até um dinheirinho a mais, estou muito feliz. Mas 2 meses depois o telefone tocou. Eu tinha acabado de adquirir aquela propriedade lá, a oficina, sabe, peguei dinheiro com a agiota, que a gente não pode pegar dinheiro com a agiota não, mas apareceu a oportunidade ali, eu era novo convertido, bem novinho, recente, eu tinha meses de convertido. Peguei dinheiro emprestado com a agiota, peguei dinheiro emprestado com outra pessoa, parcelei o terreno em 18 vezes, pesada, a prestação altíssima, e o telefone toca dizendo, eu quero ver se você é sujeito homem agora, tua irmã me botou na justiça. Eu falei, não, eu sim, e lembre-se do que eu te falei, lembre-se, tudo o que ela ganhar, quem paga é você. Pensa no homem desesperado, endividado até o pescoço, mas pior que a dívida, pior que a dívida que veio sobre a minha vida, foi a amargura da minha alma de saber que um ente meu tinha me traído de uma maneira tão cruel, porque sabia da minha situação financeira, sabia da minha dificuldade, sabia o que eu estava passando, e eu fui lá, eu falei, minha irmã, por que você fez isso? Eu estou precisando, eu estou desesperada. Eu falei, mas não é assim, não pode ser dessa maneira, não pode. Ela estava com a sogra dela lá, a sogra dela falou assim, mas o cara é rico, é só você não cumprir a tua palavra e ele vai pagar tudo. Eu olhei para a cara dela, se a minha palavra valesse o que a senhora vale, talvez eu pensasse em não pagar. O sangue sobe. Eu desci dali amargurado, entristecido. Meu irmão, a dor da traição é uma das piores dores que pode existir, mas Deus está falando, perdoa. Porque o que eu vou falar para os irmãos aqui, porque é muito fácil, meu pastor, a gente está aqui de púlpito, a gente fala, você tem que perdoar o teu irmão. Meu irmão, eu só posso pregar esta palavra porque Deus me deu autoridade, porque nessa questão Ele fez eu vencer, e de uma maneira muito especial. Eu quero dizer que enquanto eu chorava, eu não dormia. Minha esposa, ela não está aqui hoje, porque ela foi levar minha outra filha num curso. Quem levava era eu, mas ela, por causa do compromisso, ela foi levar. A minha esposa soube quantas noites, sem dormir, amargurado, querida, traição, traição. Eu não podia vê-la, do outro lado da calçada, aquela raiva dentro de mim. Ainda nessas horas, meu pastor, ainda tem gente ainda para... Aí, meu irmão, se quiser... Eu junto uma galera aí, entra na casa dela e a gente rouba tudo, dá o pau nela, vai? Não, mas porque tem os incircuncisos que te dão esses conselhos aí.
Tem uns camaradas aí que fica, sabe, querido, fomentando o teu ódio, fomentando a tua raiva. Nesse momento não escute ninguém. Vá aos pés do Senhor. Porque existem pessoas que não têm conhecimento de causa. Deus está querendo ensinar algo. Deus, toda a tribulação, toda a luta que vier sobre a tua vida, creia, meu irmão, Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Para lá na frente, querido. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu passei por essa etapa. E eu vim aqui dizer hoje para você: se você tem um problema com teu irmão, espere e você vai ver como é que termina. E aí, pastor, eu fiquei recém-convertido, não me batizei. Fiquei 2 anos para me batizar. 2 anos para me batizar. Mas fui me apaixonando pelo Evangelho. Eu estou no Evangelho do Senhor há 16 anos. Eu fui me apaixonando por esse Jesus. E aí, logo que eu me batizei, me chamaram para fazer visitas. E eu tenho essa questão com visita comigo até hoje. Foi a primeira missão que Deus me deu. E nesses meus, agora 14 anos de batizado, eu não me lembro em quantas casas eu entrei. E preguei, e anunciei esse Evangelho. Mas a questão é que eu tinha que me batizar. E me batizei. Aí daqui a pouco fui para a primeira ceia. Olha, aí levei até o cálice para casa. Que delícia, que beleza. É hoje. É o bênção. Aí tomei o cara. Segundo mês. E vamos. Agora, meu irmão, comunhão. Vem, meus irmãos, vamos adorar o Senhor. Mas veio a palavra do Senhor na ceia, dizendo: quando você trouxer a tua oferta no altar e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, ou vice-versa, deixa a tua oferta no altar, vai lá e concilia-te com teu irmão. Nessa palavra está dizendo: concilia-te depressa. Sabe por que ele diz depressa? Porque naquela época a oferta que você dava era uma pomba, era um bezerro, era um carneiro. E ele disse: vai deixar aqui no altar, vai lá e concilia com teu irmão, senão eu não vou receber tua oferta. E essa tua oferta vai apodrecer, e eu não vou receber. E tem muitos cristãos hoje com oferta podre, que Deus não recebe, porque não fez aquilo que ele pediu. Mas eu quero uma oração que move o braço de Deus, e Deus está falando: eu quero te ouvir, eu quero te abençoar, mas há critérios. Há critérios para que eu possa te abençoar, para que eu possa te ouvir. E muitas ofertas estão ficando apodrecidas no altar do Senhor por falta do verdade. E aí na segunda ceia, aí eu tinha um comercial na época que ficou na minha cabeça: Skol desce redondo, Skol desce redondo, desce redondo. Tinha um negócio quadrado. Aí a ceia desceu quadradão. Eu falei assim: meu Deus, e agora? Acabou o culto, fui lá falar com o pastor. Meu pastor, senta aí que eu vou te contar, meu amigo. Senta aí que você vai chorar comigo agora. Agora eu vou te contar minha história. Aí fui contar minha história. Quando ele ouviu a história todinha, ele: essa história é triste, mas eu vou te dar um conselho. Vá lá e peça perdão para o teu irmão. Não, pastor, olha só, deixa eu repetir de novo a história. Talvez eu tenha pulado alguma parte, não percebi, mas deixa eu contar direitinho. Talvez o senhor não ouviu direitinho. Não, eu ouvi, Cleber. Tudo que eu ouvi. Bem-vindo ao cristianismo. Porque eu vou dizer sobre alguém que sofreu o que você sofreu. Vem cá, quando ele foi cuspido, esbofeteado, quando cuspiram na cara dele, quando fizeram, prenderam daquela maneira dolosa, ele tinha culpa? Ele tinha feito alguma coisa para merecer isso, Kleber? Kleber, isso é cristianismo. Isso aí que você está vivendo é o cristianismo. Porque no final é perdoa. O final da cruz é perdão. Falei, fui para aquilo, mas tudo isso porque eu fui fazer uma oração. Falei: Senhor, eu quero viver mais de Ti. Eu quero viver mais intensamente a Tua palavra. Tem preço. Tem preço. Quando o pastor falou isso,
o Senhor viu meu coração e falou assim: lembra do preço? O preço é esse. Você não tem que ter mancha e mácula por ninguém. O teu coração odeia. O teu coração está manchado. O teu coração está sujo. E se você quer mais de mim, na oração do Pai Nosso diz: perdoa os meus pecados assim, e nós perdoamos os que não têm ofendido. E nesse dia, aquela ali ia fazer 3 anos de idade. E a gente foi fazer uma festinha para ela. Cheguei em casa depois dessa palavra. Minha esposa estava na cama, preenchendo os convites. E quando ela estava preenchendo os convites, eu só não vou dar o nome dela aqui, porque existem pessoas. Conhecem? Como eu tenho muita irmã, vocês vão ter que pensar bastante quem é. Bem, tem algumas pessoas que conhecem. E aí, chega para mim, eu cheguei para minha esposa, olhei e falei assim: coloca fulana de tal e família. Minha esposa: é o quê? Falei: coloca fulana de tal e família. Querido, a minha esposa não era convertida. Mas uma das primeiras consequências dessa minha atitude foi a conversão da minha esposa. Glória a Deus. Porque ela sabia que humanamente, para mim, era impossível perdoar. Sabe você que está com essa dor, com essa amargura na tua alma e tu não perdoa? Humanamente impossível, eu te entendo. Eu compreendo você, porque eu passei por isso. Eu compreendo você, que ainda lembra e sangra dentro de você essa dor, ainda te machuca demais. Eu compreendo você, porque para mim é humanamente impossível. Mas eu falei: Senhor, eu vou obedecer a tua palavra. Eu me lembro, amados irmãos queridos, eu me lembro exatamente daquele dia em que eu propus no meu coração de me reconciliar. Eu me lembro, querido, Satanás levantou feroz para que não acontecesse. Eu falei: mas nem tu, diabo, vai me pedir, porque eu quero conserto, eu quero paz, eu quero é Deus. Eu quero o Senhor que mudou a minha vida, que restaurou meu casamento. Eu quero Ele sempre na minha vida. E eu me lembro daqueles degraus, daquelas escadas subindo. Eu me lembro quando eu bati na porta e ela abriu. Chorava eu, chorava ela, mas chorava muito. E ela dizia assim para mim: meu irmão, eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. Aleluia! E essa minha atitude contigo estava me corroendo, e eu tinha medo de chegar perto de você. E eu orava ao Senhor, eu pedia ao Senhor para que eu pudesse me consertar contigo. E você veio até mim. Você veio até mim. Amados, isso é evangelho, isso é renúncia, isso é amor. Isso é Deus tratando, isso é Deus cuidando, isso é Deus restaurando. Aleluia! Nos abraçamos. Ela se converteu, pastor. Ela só queria consertar o erro dela. Ela disse: tudo eu te pagarei. Eu falei: você não precisa pagar nada, porque o Deus que eu sirvo não deixou faltar. Eu paguei a agiota, eu paguei as prestações, eu paguei a tudo, eu paguei a indenização. Não faltou nada. Nada. Não precisei, pastor, pegar R$1 emprestado. Eu chegava 1h da manhã em casa, de pó de plástico coberto. Mas eu não peguei nada. O meu Deus me honrou. O meu Deus me abençoou. E a gente quer fazer uma oração que move o braço de Deus. Nós queremos ter a nossa oração ouvida pelo Senhor. Mas o Senhor está falando: ei, tem preço.
A palavra do Senhor em Isaías capítulo número 59 diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que possa remir, nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, querido, se você não tem a sua oração ouvida pelo Senhor, talvez essa noite você começou a perceber isso. Entende por quê? Que a oração do Pai Nosso não foi colocada à toa na palavra do Senhor. Ela não é para ser repetida, vã repetição. Ela é para ser vivida. Kleber, você venceu essa etapa? Meu Deus é um Deus de surpresa. Porque muitas das vezes, meu amado, eu quero pedir perdão, ou quero perdoar, para a igreja ver. Não é isso, pastor? Mas o Deus que eu sirvo, Ele te prova, para saber o que passa no teu coração. Vamos ver se Ele perdoou mesmo. Vamos ver se isso é fogo de palha, ou se Ele fez algo para aparecer para a família. Vamos lá. Passou uma semana, ela foi na minha festa, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, e o Senhor falou assim: agora liga para tua irmã de novo. Eu falei assim: ó, eu já fiz as pazes com ela. Você viu? Eu só estava lá. Tu não viu, Senhor? Eu fiz as pazes com a minha irmã. Sei. Ligue para ela agora e pergunta como ela está financeiramente. Pergunta pelo trabalho dela. Falei: minha irmã. Ela: oi, tudo bom? Foi tudo. Não incômodo aqui no coração. Como é que está o teu trabalho? Ela disse para mim assim: desde aquele último emprego, nunca mais arrumei nada. As portas se fecharam completamente para mim. A gente está falando de 2 anos e meio sem emprego nenhum, porta fechada. Aí Deus falou assim: agora você vai arrumar um emprego para ela. Pegou pesado, hein, Senhor? Cheguei numa das agências para receber o meu dinheirinho. Aí o cidadão chegou: rapaz, eu estou precisando de uma secretária para trabalhar comigo. Tu conhece alguém? Conheço sim, conheço alguém. Conheço. Olha como é que Deus faz com você. Ele faz aquela pergunta: você assina embaixo por ela? Lembre-se que eu mandei você guardar a frase. Foi essa a frase que ele usou. Essa é a frase da cura. Essa foi a frase da libertação. Essa foi a frase da transformação da minha vida de vez. Eu falei assim: eu assino embaixo por ela. Ela é lavada, remida no sangue do Cordeiro. Pode dar emprego para ela, porque ela vai trabalhar. Ela vai trabalhar. Meus irmãos, e foram mais de 11, 12 anos. Agora ela pediu para sair do emprego. Agora, porque tem cristão que diz: eu perdoo, mas é ela lá e eu cá. Ó, eu te perdoo, mas negócio contigo nunca mais. Isso não é perdão. Isso não é perdão, porque se o nosso Salvador fizesse isso conosco, desceria fogo do céu e consumiria todos nós. Porque ele diz que dos teus pecados eu não me lembrarei. E por que você lembra do pecado do teu irmão contra você e não dá uma outra oportunidade para ele? Por quê? Por quê? Queremos o perdão. Perdoa as nossas dívidas. Deus trata aqui. Deus trata a alma. Deus trata o coração. Aleluia. Você acha que foi fácil para mim? Não é fácil para ninguém. Mas louvado seja esse Deus maravilhoso que eu sirvo. Glória a Deus. Porque eu posso olhar para trás. Aleluia. Eu posso dizer que essa mancha, essa mácula, ela foi totalmente apagada. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Vamos ler comigo aqui. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em outras traduções está dizendo: não me induza
a tentação. Em outras traduções, está escrito assim: a oração do Pai Nosso, ela é uma oração em que você precisa praticar. Quantas vezes você já entrou num lugar com pensamentos que não convêm? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, porque dá tempo de falar. Eu posso afirmar para os irmãos aqui essa noite que dos 10 mandamentos, 9 você consegue ver se a pessoa está cumprindo. Só existe um mandamento que você não sabe que a pessoa está cumprindo. Quem arrisca que é? Qual é o mandamento que você não consegue observar se aquela pessoa está cumprindo ou não está cumprindo? Não cobiçarás. Eu estou aqui, mas eu não sei o que nenhum de vocês estão pensando nesse momento. Só o teu Deus sabe, esquadrinha mentes e coração. Sabe como foi o seu dia? Se você deu aquela olhadinha para onde não deveria olhar, se você esticou aquele pescoço, se você pensou mal de alguém, se você no teu coração pensou em fazer mal para alguém, o teu Deus sabe. E a nossa oração é: Senhor, não me induza à tentação, porque eu estou me sentindo tentado a pecar. Mas Tu és Deus, Tu és Senhor. Senhor, eu não quero ter esse pensamento. Tira esse pensamento de mim. Tira essa coisa da minha cabeça, Senhor. Olha, você pode até permitir que um passarinho pouse na sua cabeça. O que ele não pode fazer é ninho. Pensamentos vêm. Pensamentos vêm e vão. Sabe? Às vezes a gente traz uma mensagem como essa, as pessoas não conseguem enxergar o pecado. Eu não consigo. Não consigo enxergar o pecado, não. Vamos lá. Pense que se você essa noite conseguisse cumprir os 9 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, você vai guardar um dia para o Senhor, você vai honrar o teu Deus. Vamos lá. Se você cumprir os 9, você já é quase um anjo ambulante sobre essa terra. Só falta a auréolazinha. Amém? Amém? Aí você parte para o 10º, esse que eu falei. E a mente humana, ela consegue ter aproximadamente por dia 10.000 pensamentos. A mente humana, 10.000 pensamentos. Amém? Agora eu vou ajudar. Dos 10.000 pensamentos, vamos dizer que você tem 9.997 pensamentos bons, agradáveis ao Senhor. Só 3 pensamentos que não glorificam ao Senhor. Amém? Quanto dá isso por mês? 90. Quanto dá isso por ano? 1.080. Eu tenho 45 anos. Eu vou arredondar a conta para ficar legal para a gente. De 1.080 bota só 1.000 por ano. Eu tenho 45 anos. Vamos supor que se a conta batesse, eu teria 45.000 pensamentos que não glorificam o Senhor, que são pecados. Com quantos pecados eu não consigo entrar no céu mesmo, hein? Hein? Então, nós temos que vigiar. Temos que olhar a palavra do Senhor com seriedade. Não nos induza à tentação, mas livra do mal. Livra do mal, pastor. Mas que mal é esse? Que mal é esse? Afinal de contas, entendemos o que é o mal? Eu e você sabemos verdadeiramente o que é o mal? Nessa minha caminhada como cristão, eu tive um pastor Elias, sua esposa, oh meu Deus, vou lembrar o nome dela, e eles estavam me pastoreando. Pensa num casal
referência dentro da casa do Senhor. Pensa num casal abençoado. Pensa num casal que fazia tudo pela sua ovelha. Cuidava, sabe, pastor? Tratava. Tinha o zelo pela ovelha. E ela saindo do trabalho dela, ele foi apanhar ela no trabalho lá em Madureira. Eles atravessando o viaduto de Madureira. O ônibus veio e pegou os dois. Ele presenciou a esposa morta embaixo do ônibus. Ele agonizou por mais 2 semanas e veio a óbito quando a igreja clamava. No enterro, ele deixou seu único filho, até então com 8 anos de idade, lá no velório. E eu estava ali. Foi muita dor, foi muito choro. E no velório, esse menino de 8 anos, ele chegava e falava assim: tio, pergunta um lugar, padaria. Meu pai não saía para ir na padaria sem orar. Tia, pergunta outro lugar, farmácia. Meu pai, se já tivesse ido na padaria, tivesse que sair para ir na farmácia, ele não saía sem orar. Pensa, meu irmão, numa coisa que deu nó na minha cabeça, na confusão. Falei, mas como, Senhor? Um homem que vivia em oração, um homem que te adorava, um homem que orava em tempo e fora de tempo. Aquele menino de 8 anos de idade, enterrando seu pai, estava falando que o pai dele não sairia para nenhum lugar sem antes orar. E eu pensava comigo, lá no meu coração, mas certamente na oração ele dizia: me livra do mal, me livra do acidente, me livra da bala perdida, me livra, Senhor, me livra. Nós não fazemos essa oração, amém? Não fazemos essa oração? A gente não pede para o Senhor nos livrar do mal, da bala perdida, do câncer, da doença. A gente faz essa oração todo dia, quando a gente sai. Eu pelo menos faço isso todo dia. Minha filha está ali, todo dia. Eu não saio de casa sem dar a mão à minha esposa, sem dar a mão à minha filha, e nós levantarmos um clamor. E eu fui para casa com aquele nó. Aí é hora de Deus tratar contigo, é hora de Deus te visitar. Havia um incômodo no meu coração. Eu queria entender isso. E no momento que acabei de jantar, fui para o meu quarto. Aí é o momento daquela conversa. E Deus me pergunta: Kleber, eu sou o mal? Eu como, Senhor? Eu estou te fazendo uma pergunta. Eu sou o mal? Falei, Senhor, mas por que isso? Porque o teu coração, que eu escutei, estava chateado por causa da morte do meu servo. Eu sou mal, Kleber. Você quer dizer para mim que eu sou mal porque eu quis o meu servo na minha presença, porque eu quis tirá-lo junto com a sua esposa desta terra para vir para a minha presença. Eu sou mal. Eu vou te mostrar o que é mal, Kleber. Mal é você morrer sem a minha presença. Mal é você ser pego nessa mensagem de hoje em pecado, e lá fora a sua vida ser ceifada, e o mal vai te alcançar porque você não perdoou, porque você foi vencido pelo maligno. Isso é o mal, Kleber. O mal não sou eu. Eu quero meu povo perto de mim. Eu quero. Vocês não sabem o que espera vocês aqui. Porque se vocês soubessem, me desejaria mais, desejaria estar perto de mim, desejaria partir desta terra para me encontrar na glória. Mas o Evangelho hoje não fala sobre isso. O Evangelho hoje não fala sobre salvação. Mas Deus, ele foi bem claro: eu não sou o mal. Mal são todos aqueles que vão ouvir essa mensagem e ainda assim vão sair de dentro desse ambiente com o coração fechado, porque acha que tem razão, porque acha que quem fez dodói a ele foi o outro. Quem fez mal para mim?
Eu não fiz mal para mim, para minha irmã. Quem fez mal para mim? Mas com quem está a palavra? Com quem está o conhecimento? Não adianta, amados, a gente sentar aqui e ouvir o nosso pastor pregar, falar, e a gente não obedecer. Deus falou assim: olha, você quer fazer sacrifício? Eu não me agrado de sacrifício. Eu não me agrado de sacrifício. Tem eu prazer em sacrifício mais do que se obedeça a minha palavra? O que o Senhor quer de mim, de você, é a obediência à sua palavra. Quer fazer uma oração, amados, esta noite, e você vai saber que Deus vai te ouvir? Olha a oração do Pai Nosso. Olha a oração do Pai Nosso. Chama ele de Pai. Leva contigo teu irmão para a presença de Deus. Permita que ele santifique o nome dele na tua vida, meu amado, para que as pessoas olhem e vejam: ali vai um santo homem de Deus, e o meu nome está sendo santificado, porque ele anda em retidão, ele anda como um cristão verdadeiro. Coloca a tua confiança plena. O pão nosso de cada dia é Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, Ele é a tua força, Ele é a tua fortaleza, amado. Perdoa, amados. Perdoa o pecado. Perdoa aquele que te magoou, perdoa aquele que te traiu, perdoa aquele que te machucou. Perdoa, meu amado. Eu quero que Deus me ouça. Deus está falando: eu ouvirei você. Eu te ouvirei. No dia da tua angústia, eu te ouvirei. Provérbios 1:23 diz assim: arrependei-vos pela minha repreensão. Veja, o Senhor está dando uma direção: arrependei-vos pela minha repreensão. Quantos foram repreendidos pelo Senhor aqui nesta noite? Digam amém. Amém. Se você se converteu, ele diz assim: arrependei-vos pela minha repreensão, e eis que eu derramarei sobre vós o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras, diz o Senhor. Mas todo o começo é o arrependimento. É o arrependimento. Nós precisamos disso, amado. Uma igreja linda, uma igreja com jovens, mas precisamos do poder de Deus, e para que Ele venha. Olha, meus irmãos, vocês podem chegar aqui 1 hora nessa consagração de sábado e sair meia-noite, 1 hora da manhã. Se não houver perdão, não tem poder de Deus. Se não houver conserto, não tem Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe por essa palavra, que essa palavra tenha frutos na glória de Cristo.